Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o primeiro dos fatores que a gente tratou na videoaula anterior, que são os títulos, tá legal? Eu vou te falar vou te dar alguns exemplos de títulos, vou te ensinar como você vai poder construir um título muito chamativo e tudo mais. Então sugiro que você pegue um papel, uma caneta para facilitar a interação, para que você anote, não se esqueça e facilite seu aprendizado, né? Enfim, bora lá. Logo de cara eu já quero te falar uma coisa muito importante, que é o seguinte. Existem alguns fatores que se você colocar ali no seu título, logo de cara ele já. Logo de cara, tô repetindo isso, hein? Mas enfim. Ele já se diferencia de todos os demais, tá? Eu te convido agora, se você estiver no computador, pegar o seu celular e abrir o seu e-mail, que você vai ver e dar uma olhada nos títulos de todos os e-mails que tem lá. Você vai reparar que os e-mails que tiverem aquelas chaves, sabe aqueles colchetes, aquelas chaves, entre alguma palavra, alguma ideia principal daquele título, digamos assim, costumam se destacar na frente dos demais, tá legal? Outro fator que também costuma destacar muito os títulos são emojis, tá? É claro que não qualquer tipo de emoji, não é sempre. Você tem que tomar cuidado na utilização dos emojis, porque aquilo pode acabar tirando credibilidade. Então, mas se você usar o certo, os emojis podem ser muito, mas muito persuasivos, tá legal? Porque quando a gente abre ali, na grande maioria das vezes, né, no nosso celular, ou até mesmo no nosso computador, se fica todas aquelas letrinhas, todas monótonas, fica meio complicado da gente de algum realmente destacar e a gente realmente vai muito na leitura e a gente não vai caprichar apenas nas palavras desse título, a gente também vai caprichar nesses caracteres que diferenciam o nosso e-mail do nosso concorrente, tá legal? Então, olha, chaves sempre bem-vindas nas ideias principais. Por exemplo, você vai falar alguma coisa importante, né? Por exemplo, como ganhar dinheiro. Daí você coloca entre chaves importante e, sei lá, alguma coisa bem básica, inventando aqui agora, ganhe mais dinheiro a partir de hoje, entendeu? Coisas do tipo, só pra você entender. E também colocar os emojis é muito, mas muito legal, certinho? O emoji você pode sim dar uma exagerada, tá? Não precisa ser, esse emoji é muito sério, mas não pode ser algo nada a ver. Por exemplo, você coloca um e-mail bem sério, com um título bem chamativo, daí vai lá e coloca uma Barbie, entendeu? Alguma coisa, um batom. Tá entendendo? Isso não é legal. Mas aquelas carinhas, mesmo que fique um pouco informal demais, não tem problema. O título do seu e-mail é para fazer a pessoa abrir ele, é para fazer aquela pessoa olhar para você e ver o que você vai estar escrevendo. E não para outra coisa, tá legal? Muita gente acha que o título é blá 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 blá, mas não. A única coisa que você quer ali é que a pessoa abra o seu e-mail. Mas definitivamente você não pode falar nada que não vai ter nada a ver com aquilo que você vai ter escrito, né? Porque senão não faz nenhum sentido. E na verdade o que você vai estar fazendo é expulsar, né, aquela pessoa não desse e-mail, mas também dos próximos que você vai vir enviar para ela. Além disso, é importante que você saiba que os emojis ocupam dois caracteres, tá? Então, por exemplo, uma letra ocupa um caractere, um emoji ocupa dois. E João, por que eu preciso saber disso, né? Eu não tô nem aí pra quantidade de caracteres que um e-mail, que cada coisinha, né, ocupa. Mas você tem que sim olhar, porque é importante que o seu título do e-mail tenha apenas 45 caracteres, ou seja, A, B, C, D, emoji, 45, porque senão ele vai cortar. Quando a gente for abrindo no nosso celular, que é onde a grande maioria das pessoas abre o e-mail, o seu título vai ficar cortado e então, caso você deixe uma palavra importante do seu título pro final dele, aquela pessoa não vai ler ela, então é importante que você saiba disso, tá legal? Então, beleza, ó, já pegando essa ideia dos caracteres, das chaves, do emoji e dos 45 caracteres que você tem que colocar, o próximo passo, né, digamos assim, para estar criando seu e-mail é realmente escolher o conteúdo do seu título, né? Que vai ser o seguinte: as palavras que você tem que colocar nesse título são palavras fortes, tá? Não podem ser coisas tipo que não venha realmente gerar uma curiosidade por parte daquela pessoa. E particularmente pra mim, o que dá mais certo
E não só pra mim, mas eu acho que para todo mundo que tem grandes resultados com os autoresponders e e-mail marketing, são juntar três elementos, na verdade quatro elementos, que são conectivos, adjetivos, a ideia principal, né, do seu título, né, daquele e-mail que você vai estar mandando, e também colocar ações, tá? Ações são coisas que as pessoas quando leem também já ficam bem assim. Aí beleza, você viu de falar esse tanto de coisa e falou assim, hã? Né, não entendi nada. Mas calma que eu vou te dar alguns exemplos aqui agora, tá legal? Enfim, você pode colocar no seu título algumas ações como. Coloquei algumas principais aqui, então eu vou ler aqui embaixo só pra eu não esquecer, tá legal? Mas descubra, faça, veja, ganhe e olhe. São as principais ações, pelo menos as que eu mais uso, tá legal? Você também pode usar conectivos como dicas, formas, segredos, comprovado e motivos. Também são os que eu mais uso e os que mais dão certo pra mim. E os adjetivos como fiel, infalível, barato, confiável e perfeito, tá? Aí tá, ainda deve estar um pouco confuso, né? Talvez você esteja pensando, nossa, mas isso é meio confuso, meio simples de fazer, será que isso funciona mesmo? E olha, funciona muito bem. E sim, é simples, não é nada, nenhuma fórmula mágica que vai revolucionar tudo, mas é o que funciona, então é o que você deve usar. Não conteste e use, porque com certeza vai te trazer resultados e é isso que você quer, não é? Então agora vamos dar alguns exemplos, né, de alguns títulos desses criados, utilizando não só as chaves, mas também os emojis, para você ver como que pode ficar lá na hora do seu e-mail, tá? E, enfim, segredo. Descubra por que você não e coloca um tracinho assim, tá? Quando a pessoa lê aquilo, segredo, entre chaves, ela fica meio, o que é um segredo, né? Porque a gente é curioso. O que a gente mais tem que gerar ali no título é curiosidade. Por que você não. E um tracinho sem nada. Ela fala, por que eu não o que, né? Tipo, que doideira que é essa aí? Claro que eu vou clicar para ver o que eu não, né? Entendeu? Esse é um título bem interessante que você pode estar usando. A gente usou aqui o, as chaves, né? O descubra, que são o porquê, que é o conectivo, que são algumas palavras fortes que a gente colocou lá agorinha, não sei se você lembra, mas enfim. Espero que você tenha anotado, né? Porque eu pedi. Mas são coisas que vão te ajudar muito. Também tem uma frase que eu gosto muito de usar nos meus títulos que já é bem um tapa na cara, né, tá? Na verdade, eu nem uso conectivos nela, nem costumo usar emojis, que é o seguinte. Você vai se arrepender se não abrir. E três pontinhos, tá? A pessoa, quando lê aquilo, ela fala, ai, tipo, de cara, ela vai abrir aquilo porque realmente ficou bem forte essa copy, ficou bem. Ela vai realmente abrir só pra ver o que tem ali, tá legal? Mesmo que não tenha algo legal, ela vai abrir porque ela não vai querer perder aquilo, tá? O que você tem que ter em mente é que você não pode abusar desse título porque senão ele fica batido e e vai começar a não funcionar depois de um tempo. Então use ele com cuidado, use ele poucas vezes, caso você queira usar. Mas ele funciona muito bem e você pode sim estar usando e abusando dele. Legal? Outro título que também costuma dar muito, mas muito resultado mesmo, são títulos como cinco formas de fazer tal coisa, ou cinco resoluções do seu problema, entendeu? A gente costuma usar esses títulos quando a gente normalmente faz algum vídeo, escreve algum artigo, ou coisa do tipo, tá legal? Mas, caso você trabalhe com produtos que tenham títulos como esse, por exemplo, 21 receitas, caso você trabalhe com emagrecimento, são receitas que você pode estar vendendo e coisas do tipo, tá legal? Também são muito interessantes. Aí você costuma usar mais um conectivo forte e um adjetivo como veja essas 20 receitas deliciosas e coisas do tipo, tá? Outros títulos bem interessantes que você pode estar colocando. Normalmente quando eu uso esses que eu vou falar aqui agora pra você, eu costumo usar eles de forma que eles entrem em parcimônia, digamos assim, com a primeira frase do seu e-mail, que são títulos como olha que legal isso, daí você vem e coloca uma frase de efeito, a gente até vai
usar esse exemplo em uma próxima videoaula. Ou até mesmo, isso pode mudar hoje, e também complementa com a frase logo depois. E, enfim, eu procurei trazer alguns exemplos de títulos já meio que prontos para você estar usando, tá? Então esses exemplos que eu te dei aqui são comprovados, eles funcionam muito bem, tá? Mas use sua criatividade. Olha, você vai ter que escrever muitos e-mails, você vai mandar muitos e-mails, então juntar conectivos, adjetivos, ações e a ideia principal do seu título, do seu e-mail, né? É o que mais gera resultado. é, e use e abuse deles. Vai escrevendo. Olha, lembre que existem vários outros exemplos de palavras, além dos que eu citei pra você. Então não tenha preguiça de procurar. Olhe na internet, pesquise outros adjetivos legais, outras coisas do tipo. Mas você tem que juntar esses elementos porque é dessa forma que funciona. Não tem uma ordem certa deles, você pode usar sua criatividade e ver o que mais fica interessante pra você, tá legal? Então, enfim, essa, esses são os tipos de títulos que você pode estar criando e use sua criatividade e não esqueça eu acho legal até colocar no papel mesmo, sabe? Colocar aqui conectivos, ações e adjetivos, colocar algumas palavras embaixo e brincando com elas, junto com a ideia principal ali e ver qual que vai ficando melhor e a que você achar mais legal, a que você achar mais bonito, você vai lá e coloca. Tá certinho? Enfim, essa foi a videoaula sobre títulos e bora pra próxima.